bom dia. Você vai ver no Câmara hoje, sem necessidade de licença prévia nem placa vermelha, mas com regulamentação dos municípios. A Câmara deu a palavra final sobre os aplicativos de transporte como o Uber. Os taxistas queriam regras nacionais mais rígidas. O texto do projeto agora vai para a sanção do presidente da República. Aprovada na Câmara e no Senado, a medida provisória que prorroga o prazo de adesão ao Refis Rural, programa de regularização tributária no campo. A matéria também vai para a sanção do presidente Temer. E sabe essa onda de explosões de caixas eletrônicos pelo país? O plenário da Câmara aprovou o aumento das penas para os crimes de furto ou roubo com o uso de explosivos. O texto agora vai para a análise dos senadores. Do Salão Verde ao vivo, Mariana Prichitsky. O presidente Michel Temer convida o presidente da Câmara e do Senado para reunião com governadores sobre segurança pública daqui a pouco no Planalto. E a Câmara lançou o portal do Observatório Legislativo, que vai acompanhar a intervenção na área de segurança no Rio. O site vai ter análise de dados e estudos sobre a violência. Hoje é quinta-feira, dia 1º de março. Agora, aqui em Brasília, 8 horas e 49 minutos. Esses são os destaques do Câmara hoje. Já estamos no ar. O plenário da Câmara encerrou na noite desta quarta-feira uma polêmica que vinha se estendendo há anos. Como regulamentar o funcionamento de serviços de transporte de passageiros feitos por aplicativos. Na disputa entre taxistas e motoristas de aplicativos como o Uber, venceu o meio termo. Veja na reportagem sobre as atividades do plenário Ulisses Guimarães, nessa quarta-feira, que também tratou de temas como impostos e segurança pública. O roubo de caixas eletrônicos com o uso de explosivos se tornou frequente no país e chamou a atenção do Legislativo. Nesta quarta-feira, o plenário da Câmara analisou a proposta originária do Senado, que altera o Código Penal para aumentar a punição a quem comete esse crime. A pena pode chegar a quase 17 anos em regime fechado. Como é que alguém pode usar um explosivo e receber uma pena de 1 a 4 anos? Quando, na verdade, em 2 anos já está na rua. Menos que isso, nós temos sim que pelo menos aumentar a pena para servir como fator inibidor. Se me perguntarem se o aumento da pena vai resolver o problema, é outra história. Mas se a pessoa souber que ele pode ser apenado de 4 a 10 anos, ele já pensa 2 vezes. É importante ter mais cuidado para que daqui a pouco não tenhamos uma coxa de retalhos chamada de Código Penal. O projeto aprovado e que volta ao Senado também prevê o uso de um dispositivo que inutiliza cédulas roubadas em explosões ou arrombamentos de caixas eletrônicos. Aonde essa tecnologia foi implantada, ela reduziu a zero, esse tipo de modalidade criminosa, e é essa nossa contribuição que nós queremos dar para melhorar a segurança. Lá na Bahia tem 100 agências fechadas em função de explosão de caixas eletrônicas. Tem o caráter penal e tem esse outro caráter que é negocial. É como se organiza ali o banco com as suas caixas eletrônicas e máquinas de destruição de notas ou de pigmentação ou lá o que for. Não seria o caso de tratar realmente os 2 assuntos em um só projeto. Os deputados ainda aprovaram a medida provisória que prorroga até 30 de abril o prazo de adesão ao Refis Rural, o programa de regularização de dívidas federais de produtores e empresas do agronegócio. Esta é a 4ª vez nos últimos meses que o Congresso discute o prazo de adesão a esse programa, que permite parcelar com descontos diversos débitos, entre eles os previdenciários, o chamado Fundo Rural. A MP já foi aprovada pelos senadores horas depois. Todas as dívidas serão perdoadas, impactam na Previdência Social, mas o pior é o exemplo. É o exemplo do refis, o refinanciamento. Ninguém mais paga imposto, é trouxa quem paga imposto no Brasil. Não é nada de estar anistiando a isso e aquilo. Na verdade, nós tivemos aqui 2 decisões do Supremo Tribunal Federal, uma dizendo que era inconstitucional você recolher imposto pela folha e também pelo valor da receita da renda bruta, e o outro agora dando uma outra decisão que é constitucional. Deixou os agricultores numa situação sem saída.
e por isso essa medida provisória. Mas o tema mais esperado da quarta-feira foi a regulamentação dos serviços de transporte de passageiros como Uber e 99. A proposta polêmica já passou por uma primeira análise na Câmara, foi modificada no Senado e agora está de volta à Câmara. A principal dúvida era se o município poderá ou não criar regras para o serviço. Nós somos a favor do município regulamentar, mas mantendo o texto do Senado no item 2 e no item 3, porque esses configurariam uma proibição. Esse plenário não pode colocar mais de 500 mil pessoas na situação de desamparo. Vão continuar existindo os aplicativos. Essa inovação tecnológica não será encerrada por conta dessa lei. Ao contrário, os trabalhadores motoristas terão condições, sim, de ter a sua sustentabilidade. O que a gente quer é que a prefeitura autorize, ponto. Segundo, quem autoriza regulamenta. O que a gente quer é que a prefeitura regulamente, ponto. E se tiver um aplicativo, então, na área de medicina, quer dizer que você pode ter médicos atuando no território nacional sem autorização do Conselho Federal de Medicina? O que deve ser o centro desse debate aqui é o que é melhor para a mobilidade do brasileiro. Qual a lei, qual o projeto que nós podemos aprovar aqui que vai atender o cidadão, que vai garantir o direito de escolha do cidadão? Ao final, venceu a posição que exige a regulamentação dos aplicativos de transporte pelas prefeituras, mas sem a necessidade de licença prévia do município ao motorista. Outra coisa que caiu foi a necessidade de o veículo ter placa vermelha e estar no nome do condutor. Por outro lado, foi incluída a exigência de o motorista não ter antecedentes criminais. Resumindo, na prática, é uma fórmula menos restrita do que esperavam os taxistas, o que inclusive gerou protesto dos representantes da categoria que assistiam à sessão na galeria do plenário. Também significa que cada município poderá fazer suas próprias regras para serviços como Uber, Cabify e 99, até limitar o funcionamento deles. Cada cidade vai criar sua regulamentação, sua regra, de que forma que autoriza, de forma que o aplicativo pode trabalhar. Eu acho que essa, para mim, essa emenda número 1 era uma emenda que eu acho que atendia a expectativa dos aplicativos, mas também atendia a expectativa dos táxis, já que a regulamentação por município vai criar, vamos dizer, regras que garantam, vamos dizer assim, algum equilíbrio na disputa por esse mercado em todas as cidades brasileiras. E depois de todas essas votações na Câmara e no Senado, o projeto sobre os serviços de transporte por aplicativo segue para a sanção presidencial. Vamos agora direto para o Salão Verde conversar com a Mariana Plischitsky, que hoje está por lá. Bom dia, Mariana. Você tem hoje os vice-líderes de partidos por aí para repercutir essa semana de votações bem cheia no plenário. Isso, Vera, bom dia a todos. Muitas votações, muitos assuntos diferentes. Ontem foi praticamente o dia todo de votação no plenário Ulisses Guimarães. Vamos começar falando sobre o Uber, né, que foi o último item da matéria da Dini. Estamos com o deputado Laudívio Carvalho, que é vice-líder do Solidariedade, mas na verdade ele é vice-líder de um bloco que foi formado recentemente com 11 partidos e 211 deputados. O deputado Adi Damusa, vice-líder do PT, também está aqui para conversar com a gente. Deputado Laudívio, primeiro vamos falar sobre o Uber. O projeto saiu bom do plenário? Não, o projeto não saiu bom do plenário. Eu sou um dos autores desse projeto de lei que foi votado na Câmara, passou para o Senado, retornou e agora vai para o veto presidencial. Nós entendemos que poderia ter sido melhor, principalmente para o taxista, aquele que paga os seus impostos, aquele que é obrigado a se filiar a um sindicato, a uma associação e prestar esclarecimentos e obediência aos órgãos municipais de trânsito. No nosso entendimento, o taxista saiu perdendo muito com essa aprovação noite passada. O senhor falou que vai para o veto presidencial, quer dizer que já tem algum trabalho, porque tecnicamente ele vai para a sanção, né? O veto seria uma exceção. O senhor acha que existe um trabalho já para vetar esse projeto lá? Olha, tudo é válido no mundo da política, desde que dentro das normas legais constitucionais. Então, esse é o tipo de trabalho que tem que ser feito na sequência agora. Vai para o presidente da República e retorna aqui para casa. Deputado Adi Damusa, qual que é a sua avaliação sobre esse projeto do Uber que foi aprovado ontem?
Olha, a primeira sessão foi muito confusa, né? Havia vários, eu inclusive me incluo entre esses, que não sabia exatamente bom, vou votar sim, mas o que significa o sim? Vou votar não, o que significa o não? O não significa aprovar a emenda que veio do Senado, é o contrário. Então, faltou uma melhor condução dos trabalhos ontem. O que acontece entre Uber e táxi é que, de fato, né, o Uber não tem qualquer regulamentação, né? O Uber atua livremente, há episódios aí, inclusive, com passageiros, né, de segurança, de assédio a passageiros. O passageiro, se tem algum problema com o Uber, não sabe exatamente a quem recorrer, a quem reclamar, né? Então, há uma necessidade imperiosa de regulamentação. Nesse sentido, eu acho que ontem deu-se um avanço, ainda que um avanço que não tenha alcançado as expectativas maiores dos taxistas, mas houve um avanço no sentido de que os municípios devem regulamentar a atividade do Uber, né? E ver se alcança um mínimo de igualdade entre as duas atividades, que é isso, essa assimetria, né, que é muito ruim e, de fato, gera uma situação desfavorável aos taxistas, que é uma concorrência desleal, né? O táxi, para poder rodar, né, ele tem que pagar imposto, tem que se inscrever na prefeitura, e o Uber não, é um aplicativo em que os seus profissionais, que são super explorados também, né, acabam não tendo qualquer tipo de controle em relação à sua atividade. Vamos falar um pouco sobre segurança pública, então. O assunto está na ordem do dia, nas manchetes dos jornais. Ontem a Câmara aprovou esse projeto sobre explosivos em caixas eletrônicos e hoje o presidente Michel Temer recebe às 11 da manhã 27 governadores, a presidente Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, e convidou também o presidente Eunício Oliveira, presidente do Congresso, e o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para discutir com governadores a questão da segurança pública no país. Falar um pouquinho com os deputados também. Deputado, o senhor avalia que a Câmara ia fazer mais sobre segurança pública essa semana, acabou votando só explosivos. Bom, nós vamos então, quem está acompanhando a gente pela TV Câmara agora vai ter que ir para o plenário, porque abriu a sessão extraordinária no plenário Ulisses Guimarães. Para você, um bom dia. E quem está com a gente com o YouTube, então, agora vai acompanhar a parte da entrevista com os vice-líderes sobre segurança pública. Deputado Laudívio, sua opinião, o senhor acha que o que é preciso avançar na Câmara, o que essa reunião com governadores, como é que esse assunto pode evoluir para o melhor do país? Olha, veja bem, só a criação do Ministério da Segurança Pública, que foi uma ideia apresentada por um grupo de deputados ao presidente Michel Temer em janeiro do ano passado, e dentre esses deputados que estavam presentes, eu estava lá sentado, e dali surgiu a ideia da criação do Ministério da Segurança Pública. E a grande escolha foi o ministro Raul Jungmann, que, no nosso entendimento, na nossa concepção, além de ser um nome muito importante no cenário político nacional, conhece da matéria e fez um excelente trabalho no Ministério da Defesa. Nós avançamos pouco semana passada e essa semana em termos de segurança pública, mas a questão dos caixas eletrônicos é primordial. Veja você, Mariana, na comissão que discutiu este assunto, eu fui favorável que transformássemos nesta casa aqui o crime de explosão de caixas eletrônicos em crime de terrorismo. Porque um caixa que é explodido, como aconteceu na Baixada Fluminense há poucos dias, onde derrubaram um prédio, isso é crime de terrorismo. Mas eu acho que já deu para avançar um pouco, não na medida que gostaríamos e que a nação merece como resposta por parte desta casa. Quando você tira uma pena de 1 a 4 anos e aumenta de 4 a 10 anos, você está dando um recado ao bandido. O crime não pode compensar, não pode valer a pena. Embora saibamos que os benefícios existentes em nossas leis terminam propiciando a volta desse marginal para o convívio social. Lá dentro da cadeia, com o telefone celular nos ouvidos, ele comanda o crime aqui do lado de fora. E vindo para cá, ele continua a praticar os seus delitos, na maioria das vezes delitos graves. E o que é pior? Nós entendemos que o crime se organizou ao longo dos anos e a sociedade permanece desorganizada. Foi um avanço, mas eu ainda preferia que fosse tratado como crime de terrorismo, porque não dá para passar a mão na cabeça de quem agride a sociedade dessa maneira.
Deputado Adir Damus, qual é a sua avaliação sobre esse projeto dos explosivos? De uma forma geral, a semana na segurança pública, hoje reunião com o governador, o senhor, por acaso, também é do Rio de Janeiro. Olha, tratava-se de um projeto de lei apresentado pelo deputado Nelson Pellegrino, que em relação a caixas eletrônicos, estabelecia a obrigação, primeiro, de o banco arcar com prejuízo, e não o usuário, e a obrigação de instalar mecanismos que inutilizassem, né, o dinheiro que os bandidos, explodindo o caixa, levariam embora. Agora, aqui ele foi alterado, né, e aqui na Câmara existe efetivamente uma obsessão por segurança pública, né, por aumento de pena, por recrudescimento das leis, e o projeto foi completamente desfigurado, do meu ponto de vista. Foi aprovado, inclusive com voto nosso, mas fica aqui essa ressalva. Em relação a esse plano, esse sistema único de segurança que foi anunciado ontem, eu não conheço ainda os detalhes, eu apenas ouvi, né, li as declarações do presidente do Senado e do presidente da Câmara. E é o mesmo diapasão, endurecimento das leis, né? Não se apresenta efetivamente um plano de segurança preventivo, né? Nós vivemos hoje num país de desmonte de políticas públicas sociais, de desmonte de uma série de áreas, inclusive da segurança pública, né? Aqui aprovou-se uma PEC, né, de contenção de gastos por 20 anos, né, que faz com que toda vez que surja uma história como essa, se tire dinheiro daqui e dali, tanto que ontem os dois presidentes, os dois dirigentes do Congresso Nacional afirmaram que no primeiro momento a União não vai ter dinheiro da União, então não sei de onde sairão recursos, enfim. E é o mais do mesmo sempre, né? Como se aumento de pena e criação de novos tipos penais impedissem a criminalidade. Ao contrário, ela só tem aumentado ao longo dos anos, sobretudo com a deterioração econômica e social do país, né? O que está em curso hoje em dia. Deputados, rapidamente para encerrar, deputado Aldívio, o que é possível esperar para a semana que vem? Olha, nós esperamos votar e aprovar projetos de interesse do povo nessa casa e diminuir essa demora, como aconteceu nas votações da semana passada e nesta semana. Nós sabemos que virão aí matérias muito importantes, dentre elas a provável discussão nos próximos dias, aqui em plenário do 3722, projeto de lei que eu fui relator e que discute a questão do armamento ou do desarmamento em todo o país. Esse projeto, vamos explicar um pouquinho então, deputado, é uma forma de flexibilizar o Estatuto do Desarmamento, é isso? Muito mais que flexibilizar é devolver ao cidadão de bem o legítimo direito à sua vida, à defesa da sua família e da sua propriedade. Nós esperamos que nos próximos 15 dias o 3722 já esteja pronto para vir a plenário votar. Tivemos ontem uma reunião. O Rogério Peninha Mendonça, que é deputado federal por Santa Catarina e é o autor do projeto, eu e Bené Barbosa, um estudioso da segurança pública, um dos grandes apoiadores que nós temos no 3722, junto com o presidente Rodrigo Maia. O presidente disse que quer entender um pouco melhor o projeto de lei, mas que deverá colocar em votação em plenário, provavelmente ainda neste mês de março. Bom, então, deputado Adir Damus, para a semana que vem, expectativa e também em questão esse projeto que poderia acabar com o Estatuto do Desarmamento, que é uma bandeira da Frente Parlamentar pela Segurança Pública. Enfim, o que eu espero da semana que vem, se for isso mesmo, eu espero o pior, né? Porque eu não acho que armando cidadãos comuns, né, que não sabem manejar armas e acaba tirando do Estado o monopólio, né, da segurança, o monopólio da violência, nós acabemos por transformar definitivamente a sociedade brasileira no faroeste, né? E, infelizmente, é essa a pauta dominante aqui na Câmara dos Deputados. Então, o que nos competirá fazer será defender o Estatuto do Desarmamento e não aceitar flexibilização. Flexibilizada já foi por demais, né? Nós vamos lutar contra essa tentativa. Deputado Adir Damus, vice-líder do PT, deputado Laudívio Carvalho, vice-líder do Bloco, do qual integra o SD, Solidariedade. Obrigado pela entrevista. Vamos voltar com a Vera. Obrigada, Mariana.
E olha, a Câmara dos Deputados lançou nesta quarta-feira um portal na internet que vai acompanhar as ações da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Essa pauta da segurança pública continua mesmo sendo tema de diversas reuniões entre os parlamentares que buscam projetos de consenso para serem votados, aprovados. Nesta quarta-feira, os presidentes da Câmara e do Senado estiveram com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, se reuniram com o ministro Alexandre de Moraes para debater uma nova legislação de combate ao tráfico de drogas e armas no país. O ministro do Supremo preside uma comissão de juristas criada em outubro do ano passado para elaborar um anteprojeto sobre esses temas. A proposta, que deve ser apresentada até a próxima semana, será analisada por uma comissão mista de deputados e senadores. Outra proposta que deve ser apresentada nos próximos dias é a que regulamenta a criação do Sistema Integrado de Segurança Pública. Combinamos agora dar um prazo de 1 semana, 10 dias, para que a partir daí a gente possa aprovar a urgência e colocar em plenário das duas casas, porque acho que com a criação do Ministério é urgente que se regulamente o artigo 144. E o anteprojeto comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, o presidente Eunício combinou com ele hoje que na próxima semana ele termina a última audiência com os comandantes da PM, né, presidente? E aí deve apresentar também o anteprojeto à Câmara e ao Senado, ao Congresso Nacional. Aí nós vamos criar, por decisão do presidente Eunício, uma comissão mista para que a gente possa acelerar o trabalho dessa comissão e nessa comissão mista a gente tenha esse debate antecipado, no caso do anteprojeto, que vai virar um projeto, claro, do ministro Alexandre de Moraes, o projeto em conjunto da Câmara e do Senado, mostrando que essa agenda é uma agenda fundamental. Nesta quarta-feira, também foi lançado o portal do Observatório Legislativo da Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O observatório, criado pela Câmara dos Deputados, tem o objetivo de fiscalizar o planejamento, a execução e os resultados das ações militares contra a violência no Estado. Existem, então, servidores da área de tecnologia e inovação, da área de redes sociais, laboratório hacker, a consultoria legislativa, a área de documentação e informação. Então, tem uma série de áreas envolvidas nesse projeto. A gente vai trabalhar com institutos de pesquisa, universidades e vamos também acompanhar, no caso os parlamentares, em audiências públicas, tanto nas cidades, como apoiar também o trabalho aqui das comissões temáticas. O portal pode ser acessado no endereço olerj.câmara.leg.br. O nosso assunto agora também tem relação com a segurança pública. Agentes penitenciários vieram à Câmara pedir a aprovação de propostas que melhorem as condições de trabalho da categoria. Uma em especial, a que cria as polícias penais federais, estadual e distrital. Parlamentares e trabalhadores penitenciários debateram o tema no seminário da Federação Nacional dos Servidores Penitenciários e constataram a proposta que cria a Polícia Penal só poderá ser votada no fim do ano, depois que acabar a intervenção federal no Rio de Janeiro. A proposta transforma a carreira dos agentes penitenciários em carreira policial, institui as polícias penais e prevê como competência dessas novas polícias a segurança dos presídios e a escolta dos presos. No momento em que você dá o poder de polícia, você estrutura uma polícia penal, você dá legitimidade ao que eles já fazem no dia a dia, sob um risco imenso e sem o sistema de proteção jurídica do Estado. Os defensores da PEC da Polícia Penal argumentam ainda que a proposta seria uma saída para a vulnerabilidade em que vivem os agentes penitenciários nas cadeias brasileiras. Uma estratégia para reduzir o número de ataques armados a estes agentes, conter os atuais níveis de adoecimento mental e de suicídios, além de permitir melhores condições de trabalho. A superlotação é um absurdo que nós vivenciamos no nosso Brasil. É um absurdo que nós vivenciamos hoje a falta de condições de trabalho para que esses profissionais concursados, pais de família, possam exercer suas funções. É um absurdo quando a gente percebe onde tem uma batida, uma revista dentro da unidade penal, onde sai aquele número de materiais ilícitos dentro
daquelas unidades penais. A sociedade não sabe quanto de carros, de materiais, de pessoas que adentram o sistema penitenciário para fornecer alimentação, para fornecer vários tipos de situação dentro do presídio, e nós não temos condições de fazer esse controle minimamente para evitar essa entrada desse material início. Então, o sistema penitenciário, o servidor vive enxugando gelo. Lembrando, a tramitação das propostas de emenda à Constituição está suspensa enquanto durar o decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. E a data prevista é 31 de dezembro deste ano. Falar agora de saúde. Desde outubro do ano passado, pacientes com doenças raras têm tido dificuldades em conseguir medicamentos. Nesta quarta-feira, que foi o Dia Mundial das Doenças Raras, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve aqui na Câmara. Ele veio prestar contas do trabalho que vem fazendo à frente do Ministério. Nós temos uma decisão judicial para comprar, abrimos a compra e as empresas estão disputando na Justiça o resultado da licitação. Então, lamentavelmente, nós corremos o risco de desabastecimento desses medicamentos porque não conseguimos concluir os processos de compra desses medicamentos porque as empresas estão disputando na Justiça direitos de exclusividade que nós entendemos que não deveriam prevalecer, porque o Ministério não pode ser obrigado a comprar mais caro o medicamento porque um determinado produtor tem um representante exclusivo que quer cobrar mais caro pelo medicamento em relação a outros representantes. E esse assunto não acaba aqui na Câmara, não. No Senado, o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, está reunindo assinaturas para tentar abrir uma CPI sobre o assunto. Para ele, diante das mortes decorrentes do quadro, a CPI poderia investigar o que estaria acontecendo. E um seminário na Câmara foi realizado em parceria com entidades da sociedade civil que discutiu a situação de migrantes e o trabalho doméstico. Especialistas lembraram que muitos migrantes e refugiados aceitam trabalhar no Brasil como empregados domésticos sem os direitos sociais básicos assegurados por lei. O seminário reuniu parlamentares e especialistas para avaliar a situação dos imigrantes empregados domésticos. O Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante e o Solidarity Center lançaram um relatório sobre a situação das mulheres que vêm de outros países para trabalhar em casas de família. É o caso da boliviana Diana Solis Garcia, que mora há 21 anos no Brasil e já enfrentou preconceito e trabalhou sem a garantia de direitos. Recebia menos que um salário mínimo, que eu ia falar que era por causa das horas e porque eu era estrangeira, não podia ter carteira de trabalho, não tinha carteira de trabalho. E ele alegou no juiz que eu não tinha documento. Eu tive documento desde que cheguei aqui ao Brasil, só que eu não sabia que eu podia tirar carteira de trabalho. Foi depois, com o sindicato, tudo, que eu fui tirar a carteira de trabalho. E o juiz obrigou ele a registrar a carteira. O trabalho doméstico geralmente é informal, né? 8 de cada 10 trabalhadoras domésticas estão em situações de informalidade. Então, as mulheres migrantes também sofrem esse tipo de situação. E o que a gente sentiu é que elas estão muito mais predispostas para a violação de direitos, porque são migrantes. Outro problema, segundo os debatedores, é a atuação de agências privadas para recrutar imigrantes como trabalhadores. A auditora fiscal do trabalho, Lívia Ferreira, lembrou que o Brasil precisa regulamentar essa atividade para garantir que os imigrantes não sejam explorados ou submetidos a trabalho escravo. No momento de crise econômica, é um trabalho que cresce. O número de pessoas ocupadas no Brasil aumenta muito na área do trabalho doméstico. Então, essas pessoas precisam, o Estado brasileiro precisa pensar na proteção social dessas pessoas. Né? Já é um trabalho super explorado na nossa sociedade, aliado com a questão do preconceito contra a imigração. Então, contra os imigrantes. Então, nós vamos tentar debater esse assunto aqui, tentar deixar isso mais claro para a sociedade brasileira. Vamos então para as últimas informações com a repórter Mariana Prichitsky, lá no Salão Verde. Mariana. Isso, Vera, a agenda do plenário hoje é só essa sessão extraordinária de agora de manhã, já começou inclusive. Na pauta são 15 decretos legislativos aprovando acordos internacionais e um projeto que institui o ano de 2018 como ano de valorização e defesa dos direitos da pessoa idosa para ratificar pelo Brasil a participação do Brasil na Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Depois dessa sessão extraordinária da manhã, mas a única expectativa no plenário é uma sessão de debates às 14 horas, ou seja, sem votação. Vera. Obrigada, Mariana.
E nesta edição, você viu, o plenário aprovou regras para os aplicativos de transporte. O texto que será enviado para a sanção presidencial prevê exclusividade dos municípios para regulamentar e fiscalizar esse tipo de serviço. Deputados também aprovaram um aumento da pena para o roubo com uso de explosivos. O ministro da Saúde afirmou aqui na Câmara que há risco de desabastecimento de medicamentos para tratar doenças raras. E um seminário discutiu a situação de imigrantes e o trabalho doméstico aqui no Brasil. Esta edição fica por aqui. Hoje é quinta-feira, dia 1º de março. Para você, um ótimo dia.